Pois é, Solange, parece que a Secretaria de Transportes resolveu colocar a mão na massa, né, e tentar fazer alguma coisa ali. Uma campanha do nosso grupo Bandeirantes de Comunicação está tratando nisso, de olho nas estradas, o grupo inteiro está sempre empenhado, tentando mudar a condição das estradas, e conseguiu uma vitória para nosso time, né? E vai mudar, uma vitória também para o motorista, né? Que agora vai poder trafegar pelas principais estradas da região mais tranquilo, não é, Solange? Obrigada, César. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Valendo lembrar aí para todos os motoristas, 102,9, repórter das estradas, para você ficar sempre bem informado. E a gente vai ver se São Pedro vai fazer cara feia, se São Pedro vai sorrir nesse final de semana. Vamos até São Paulo, ao Instituto Somar, e dessa vez quem bate um papo com a gente é o meteorologista Jonathan. Jonathan, boa tarde, tudo bem, querido? Boa tarde, Solange, tudo bem, e você? Tudo ótimo. E aí, Jonathan, como é que nós vamos encarar esse final de semana? Sol e chuva, chuva e sol, o que vem pela frente? Olha, muito sol, até tem chuvas em algumas localidades, mas o que vai predominar é muito sol, muito calor ao longo de todo o final de semana. Nós estamos sob a influência de um bloqueio atmosférico que impede o avanço de frentes frias, que não acabam ultrapassando nem o Rio Grande do Sul, provocando chuva só na região de fronteira com o Uruguai. Então, o que atua sobre o Brasil é uma grande massa de ar quente, e o sol aparece ao longo de todo o dia, durante todo o final de semana, deixando a tarde muito quente, com temperaturas de 33 graus na região de São José dos Campos, podendo até fazer um pouco mais de calor, principalmente no litoral, onde as temperaturas podem chegar a 36 graus durante a tarde. Jonathan, agora conta pra mim, esse calorzão forte, pancada de chuva, tem alguma coisa prevista, não? Olha, predominantemente o tempo irá permanecer seco. Realmente, o calor ele favorece a formação da brisa marítima, e essa brisa marítima provoca pancadas de chuva no final da tarde e início da noite, uma condição bastante típica de verão. Mas essa condição é esperada principalmente na região metropolitana de São Paulo. Não é descartado no Vale do Paraíba algumas pancadas de chuva isoladas, mas o predomínio vai ser de tempo seco. A maior parte das cidades realmente permanece com sol ao longo de todo o dia e sem chuvas durante todo o final de semana. Muito obrigada, querido. Boas notícias para quem vai curtir o final de semana. Bom, e agora chegou a hora de abrir linha direta com a polícia no Segurança 24 Horas. Tony Blade, meu querido Tony Blade, eu sei que você está aí pelos lados de São Luís do Paraitinga, mas sempre presente aqui no Falando Nisso. Até onde eu sei, onde eu aprendi, onde eu vejo, Tony Blade, lugar de açougue é para vender carne, não é isso? Mas na prática não é isso que aconteceu com o açougue aqui em São José. O que ele está... Aliás, em Jacareí, né? Jacareí, a maioria, Solange, dos estabelecimentos, eles estão apelando para essa prática, né? A Polícia Civil estourou, portanto, um bingo clandestino que funcionava dentro de um açougue. Então, aquela fila de pessoas, mas na verdade não era para comprar a carne, e sim para jogar a moedinha, né, e tentar ganhar o dinheirinho. Que na verdade quem mais ganha é a máquina, né? Claro. As pessoas são ludibriadas por esse jogo de azar ilegal, né, que é clandestino. Então funcionava esse açougue no Parque Meia Lua, e atrás de algumas caixas, né, havia uma entrada de acesso a uma sala onde 6 máquinas foram apreendidas. E de acordo com a polícia, o estabelecimento foi fechado, foi lacrado, claro, com a presença da prefeitura. As máquinas estavam funcionando há bastante tempo já, né, segundo investigações da própria polícia, e uma mulher de 64 anos que estava fazendo um joguinho acabou sendo levada também para a delegacia, foi ouvida e liberada. O dono, com a resposta sempre, né, com a mesma resposta, disse que um homem de São Paulo teria deixado essas máquinas ali no estabelecimento para guardar. Ele resolveu ligá-la para ver como é que estava funcionando. É incrível essa resposta dele. Mas de acordo com o Decreto-Lei 3.688, de 13 de setembro de 1941, o jogo de azar é uma contravenção penal. E para quem for preso, pode ficar preso, portanto, encarcerado de 3 meses a 1 ano atrás das grades. Acho que não vale a pena, né, Solange? Claro, claro que não. E a senhora fala pro marido, eu vou até o açougue comprar uma carninha e volto já. Tá lá, só... Demorou, né? Demorou, né? Obrigada, Tony Blade. Segunda-feira a gente está de volta com Segurança 24 Horas. Meu pai amado.
Tem coisa que até Deus duvida. Bom, sexta-feira é dia de dar dicas e falar sobre o seu bichinho de estimação. Daí uma pessoa mandou... Aqui, Felipinho, porque essa é muito boa. Como a gente está falando de vontade de namorar, essas coisas todas, aí teve uma pessoa que mandou uma carta para o Dr. Marcos Massal, nosso querido amigo e veterinário do Polipet, e perguntou assim: meu papagaio está com uma vontade louca de namorar. Só que ele não sabe quando que ele pode cruzar o papagaio. Meu amigo bicho, confere aí. A pergunta de hoje é do João Carlos de Jacareí. Ele diz que tem um papagaio de 3 anos de idade e ele pergunta se ele pode e como cruzar o papagaio. Então, João Carlos, é um pouco complicado, né? Primeira coisa, você tem que saber se o papagaio ele é macho ou fêmea, né? Porque visualmente é difícil que se saiba, assim. Então é preciso fazer alguns exames de DNA, por exemplo, para fazer a sexagem correta do seu animalzinho. Agora, para cruzamento, normalmente eles precisam de um ambiente que esteja bem adequado, né? Então, em cativeiro é um pouco difícil, né? E eles precisam formar um casal, né? E esse casal, ele não é com todos os animais, né? Às vezes você tem 2 animais e eles não se dão, né? E acabam não cruzando. Então, a primeira coisa, você tem que formar um casal que se encaixe bem, que se adeque bem, né? E ter um ambiente que seja favorável, né? Em cativeiro, gaiolas pequenas, não é possível fazer isso. Então, ter um ambiente bem adequado, um casal correto, bem adequado, é possível que você consiga esse cruzamento. Mas é uma coisa que não é realmente muito fácil. Essa foi a dúvida de hoje. Até a próxima. Primeiro passo é importante, é ele ou ela, né? O papagaio também namora, viu, amigo? Tá pensando o quê? Vamos lá, ligue Band, vamos lá, Pedrão. Eu queria saber, é porque eu sou virgem ainda, e na hora das preliminares eu saio uma sujeirinha com sangue, assim. Eu queria saber o que é, se é algum problema, o que eu posso fazer para resolver. Lindona, é uma orientação, tá? Porque a doutora Cristina precisaria estar fazendo um exame mais detalhado para poder, porque já que é orgânico mesmo, né, doutora? O que pode, de repente, ser? Tem alguma ideia? Sendo virgem, teria que ver aqui como estão sendo feitas essas preliminares, né? Se é o toque, que está acontecendo algum trauma de algum vasinho, teria que realmente examinar. Agora, ela tocou num assunto muito importante, né? Ela é virgem, a gente sabe que muitas vezes elas namoram de uma forminha mais gostosa, como ela mesma está falando. Pode acontecer algum tipo de problema se houver só o toque, a mão do parceiro estiver muito suja? Pode haver alguma infecçãozinha, alguma contaminaçãozinha da mulher? Sempre, independente de ser virgem ou não, a higiene antes das relações, tanto do pênis quanto da mão, isso é uma coisa importante, porque às vezes isso é uma queixa no consultório. A higiene do parceiro, que ele às vezes não quer, chega e quer daquela forma que ele está. Então isso é uma coisa que precisa ser colocada, que tem paciente que até não quer, às vezes, ter relação por causa desse tipo de questão. Mas independente disso, né, voltando para a pergunta, essa higiene, o toque, mesmo que não tenha penetração, mesmo que a relação seja... não tenha penetração superficial, entre aspas, o uso do preservativo é importante para qualquer toque do pênis na vagina. Então, eu estou evitando doenças sexualmente transmissíveis, que às vezes a pessoa acha que tem que ter penetração. E às vezes, só de encostar, de passar, se tiver alguma coisa, pode estar pegando. Prestar atenção, hein? Né? Mais último Ligue Band. Mais um Ligue Band. Eu sou Maíra, de São José dos Campos, e eu gostaria de saber se, no caso, o orgasmo e a eclosão são a mesma coisa. Obrigada. Uma boa pergunta. Orgasmo e ejaculação. A mulher ejacula feito homem? Não. O orgasmo, ele é o momento, né? Então, no homem, o orgasmo, ele coincide com a ejaculação. Na hora que o homem atinge o orgasmo, ele também tem a ejaculação, né? Existem patologias em que o homem atinge o orgasmo e não consegue ejacular. E na mulher? A mulher não tem ejaculação. É só o orgasmo. Às vezes a pessoa, não, eu ejaculo, molho, mas não é. É a lubrificação dela
que acontece, e não tem ejaculação. Ok, então. Cris, nosso papo está chegando ao final. Tem tanta gente que ficou. Vamos ter que outra vez marcar você para falar sobre esse assunto. Brigadaço pela sua participação. Imagina. Os contatos da Cris estão aqui. Se você também tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail para a gente rebate para a nossa querida amiga. Falando nisso, @tvbandvale.com.br.